Sabe, são as nossas emoções, os nossos pensamentos que definem o nosso mundo. Mas e se fosse possível se tornar o autor dessa história interna? Hoje, a gente vai explorar uma habilidade que promete exatamente isso. A capacidade de navegar pelo caos da vida, não só para sobreviver, mas para prosperar de verdade. Sabe aquela sensação de ser arrastado por uma onda de raiva ou de ansiedade? Aquele momento em que um pensamento negativo simplesmente gruda na mente e não sai mais? Pois é, se isso soa familiar é porque é uma experiência que todo mundo, de um jeito ou de outro, já viveu. A psicóloga Susan David tem um nome para isso: rigidez emocional. É quando a gente fica, como ela diz, enredado. Nossos pensamentos, emoções e as histórias que contamos para nós mesmos acabam nos controlando, em vez de nos guiar. E o que a gente faz quando se sente assim? Na maioria das vezes, a gente tenta reprimir. Finge que não está sentindo. Só que a ciência já mostrou que isso só piora as coisas. Aumenta a pressão, afeta os relacionamentos. Ou então, a gente vai para o outro extremo, desabafa sem parar. E o resultado? Estudos mostram que isso, na verdade, alimenta a raiva, não apaga o fogo. Então, peraí. Se o que a gente costuma fazer, na verdade, não funciona, qual é a alternativa? Será que existe uma forma de lidar com a vida, com toda essa complexidade, sem ser dominado por ela? A resposta é um grande sim. E ela se chama agilidade emocional. É a agilidade emocional. E olha, um aviso importante aqui. Isso não é sobre ser positivo o tempo todo, tá? É sobre ser real. É a habilidade de conviver com todas as nossas emoções, as boas e as ruins, de uma forma corajosa, curiosa e, o mais importante, alinhada com aquilo que realmente importa pra gente. Pensa nesse mapa aqui. Ele mostra exatamente essa jornada. O caminho da rigidez para a liberdade. São 4 passos que tiram a gente daquele estado enredado e levam para um lugar de mais clareza e propósito. Vamos mergulhar no primeiro passo, que talvez seja o mais corajoso de todos. O primeiro passo é olhar de frente. E isso, gente, muda tudo. Desafia aquele nosso instinto de fugir do que é desconfortável e, ao contrário, nos convida a chegar mais perto do que a gente está sentindo. Olhar de frente significa exatamente isso. Encarar os próprios pensamentos, as próprias emoções, sem ficar julgando, sabe? Sem tentar empurrar para debaixo do tapete. É simplesmente reconhecer o que está ali, com uma postura de aceitação. É sobre abraçar a experiência humana por completo. É um ato de aceitação total, com compaixão pelas nossas falhas, coragem para sentir o que for preciso e curiosidade para aprender com cada emoção que aparece. Ok, a gente olhou de frente. E agora? O próximo passo é crucial. É sobre criar um espacinho. É o que nos impede de sermos totalmente consumidos pelas emoções, criando uma perspectiva que liberta. O segundo passo é se afastar. A ideia é simples, mas nossa, como é profunda. Pensamentos são só pensamentos. Eles não são fatos. Emoções são dados, não são ordens. Criar essa distância nos lembra que a gente tem pensamentos, mas a gente não é os nossos pensamentos. E tem uma ferramenta incrível para ajudar com isso, que é a escrita expressiva. É super simples, olha só. Você reserva 20 minutos, escreve livremente sobre o que está sentindo, sem filtro nenhum. E depois joga fora, deleta. O objetivo não é criar uma obra de arte, é só tirar os pensamentos de dentro para a gente conseguir olhar para eles. Ah, e tem outras maneiras bem práticas de criar essa distância, de sair do piloto automático. Coisas simples, como parar e focar na respiração por 1 minuto. Ou pegar um objeto qualquer e olhar para ele como se fosse a primeira vez na vida. Até mesmo prestar atenção total enquanto escova os dentes. O segredo é estar presente. Beleza? A gente já olhou de frente, já deu um passo atrás. E agora, o que a gente faz com essa clareza toda? A resposta está naquilo que mais importa para cada um de nós, os nossos valores. Eles são a nossa direção. O terceiro passo é ser coerente com os próprios motivos. Pensa assim, seus valores são como uma bússola interna. Eles não te dão um mapa completo de cada situação, mas sempre apontam para o seu norte pessoal, guiando as suas escolhas. E para a gente descobrir quais são esses valores, a gente precisa se fazer umas perguntas bem importantes. Vamos começar com a mais fundamental de todas. Lá no fundo, o que é realmente importante na minha vida? A reflexão continua. Que tipo de pessoa eu quero ser nos meus relacionamentos? Como eu quero tratar as pessoas que mais importam para mim? A qualidade dessas conexões diz muito sobre os nossos valores em ação. E agora, talvez a pergunta mais poderosa de todas. Qual o propósito que eu quero para minha vida? Se a ansiedade e o medo não fossem um problema, o que eu faria? As respostas para essas perguntas são as pistas que apontam diretamente para os nossos valores mais profundos. E finalmente chegamos
na parte da ação. Como é que a gente pega toda essa clareza interna e transforma em mudança de verdade, duradoura, no mundo lá fora? É o passo 4, seguir em frente. E é aqui que o jogo vira. A mudança de verdade não vem daqueles saltos gigantes, sabe? Ela vem de ajustes minúsculos, mas consistentes. É o poder dos pequenos ajustes. E olha que legal como isso funciona na prática. Digamos que você valoriza manter o romance vivo. Qual o ajuste minúsculo? Em vez de só resmungar um oi, é se levantar e cumprimentar com atenção. Você valoriza o tempo com os filhos? O ajuste é chegar em casa e colocar o celular na gaveta. São pequenas ações alinhadas com grandes valores. Nossa, e esse gráfico aqui é perfeito para a gente entender isso. Do lado esquerdo está o que a maioria das pessoas pensa que é o progresso. Uma subida rápida que depois para, estagna. Mas olha só o lado direito. Essa é a curva do crescimento de verdade, que supera os obstáculos e continua subindo. Então, o ponto crucial é este. A chave para uma vida próspera não é buscar a perfeição. É a disposição de continuar aprendendo, de se ajustar, de continuar envolvido no processo, mesmo quando é difícil. É continuar no jogo. No fim das contas, a agilidade emocional liberta a gente de uma coisa: a tirania de ter que ser feliz o tempo todo. A vida não é sobre estar feliz sem parar. É sobre estar presente em toda a sua extensão. É abraçar a alegria e a tristeza. É sobre ser uma pessoa inteira, completa. Então fica aqui uma pergunta para a gente pensar. Pensando em um valor que é super importante para você, qual seria o menor, o mais minúsculo ajuste que você poderia fazer hoje para viver um pouquinho mais alinhado com esse valor? A resposta pode ser o começo de uma grande transformação. Se esse vídeo tocou seu coração, já está fazendo a diferença.